Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. A gente morava num conjunto ali no Cajuru. Eu, minha mãe e meu irmãozinho. Meus pais eram separados. E tinha uma mulher ali no nosso bloco que implicava com todo mundo. Cleia era o seu nome. Mas pelo fato de ser uma pessoa assim, pelo menos em relação a mim, de uma idade, ela devia ter uns 50, 53, 55 anos. Eu a chamava de Dona Cleia. E repito, todo mundo dizia, inclusive ali em casa, que a mulher era o cão, que implicava com todo mundo, brigava com todo mundo. Só que engraçado, comigo, ela sempre era tão gentil, tão simpática. Não podia me ver ali na entrada do bloco, que já se abria num sorriso. Bom dia, mocinho. Como você tá? Ela nunca me chamava pelo nome. Aliás, eu acho que nem sabia o meu nome. Sempre me chamava assim, mocinho. Ela gostava de ficar passeando com o cachorrinho na coleira, ali mesmo, pelo pátio. E às vezes, final de semana, eu estava dando ali um trato no carro, passando um pano, e ela já se aproximava para me cumprimentar. Inclusive, às vezes, até puxava assunto. Juro que eu não entendia que uma pessoa da idade dela poderia conversar com um cara como eu. Naquela época, eu estava com 22 anos. E ela devia ter, como já falei, uns 50, 55 anos no máximo. Vamos convir, né? Os assuntos geralmente são diferentes. Os interesses são diferentes também, dependendo da idade. Mesmo assim, ela ficava ali uns 10, 15 minutos, conversando comigo, perguntando coisas. Sabe, uma pessoa bem agradável. Ao contrário do que se falava dela. Eu não a tratava mal, claro que não. Nunca fui mal educado. Sempre tratei todas as pessoas de um modo igual, com respeito por todo mundo. Ela morava ali sozinha, era só ela e aquele cachorrinho. Até onde eu sabia, era viúva. Seu único filho já era casado, tinha sua vida própria. De vez em quando, aliás, ele vinha visitar a mãe. Trazia a esposa, a filhinha. Enfim, num sábado à noite, eu ali no apartamento, bem tranquilo, estava sozinho. Minha mãe tinha ido ao culto com o meu irmão. De repente, o interfone tocou. Fui atender e adivinha? Era ela, a Dona Cleia. Oi, é do apartamento 29? Aqui é a Cleia, vizinha de baixo. Alô? Sim, do 29. Por acaso quem está falando é aquele moço do carro preto? Eu confirmei e ainda falei que meu nome, na verdade, era Luciano. Oi, mocinho. Desculpa, sabe, não queria te incomodar, mas eu estava precisando tanto de um favorzinho teu. Será que você pode me ajudar? O meu chuveiro queimou e eu precisava trocar. Até já comprei outro, só que eu não tenho essa habilidade, você entende? Claro, Dona Cleia. Naturalmente que sim, Dona Cleia, posso trocar. Vamos fazer o seguinte, eu desço aí em 15 minutos no máximo, tudo bem? Olha, essa mulher não sabia o que fazer para me agradecer. Apesar de não ser eletricista, eu sabia trocar um chuveiro, pelo menos isso, né? Como homem da casa, eu fazia de tudo. Coloquei uma roupa mais adequada e desci até o apartamento de baixo. Ela estava na porta, me esperando. E já foi me recebendo com aquele sorrisão. Notei que ele estava usando um roupão. Inclusive, chegou a pedir desculpa pelos trajes. Falou que já estava pronta para tomar o banho, aí esqueceu que o chuveiro tinha queimado. Não, tudo bem, Dona Cleia, não tem importância não, vamos lá. Aí fui fazer a troca, desliguei a energia elétrica, deixei a lanterna do celular ligada, e em questão de 10 minutos estava tudo pronto. Ele então falou que iria até o disjuntor religar a energia e pediu que eu continuasse ali no banheiro para testar, para ver se o chuveiro estava mesmo funcionando. Até que dali a pouco, realmente a luz voltou. E ela ressurgiu ali na porta do banheiro. E olha,
Foi nesse momento que aconteceu a cena mais inusitada e bizarra de toda a minha vida. Algo que até hoje, quando eu lembro, chego a pensar que não aconteceu de verdade. Que foi minha imaginação, coisa da minha cabeça. Acredite quem quiser, quando apareceu de novo ali na porta do banheiro, essa mulher, que até pouco estava usando um roupão, estava totalmente nua. Peladona. Sabe o que é uma mulher pelada? Olha, eu levei um susto, porque... A troco de que isso? A mulher estava pelada. Nem roupa de baixo, calcinha, nem isso ela estava usando. Olha, eu chego a imaginar a cara que eu devo ter feito quando a vi ali nua da Silva na minha frente. Sabe quando a pessoa fica fazendo pose? Até isso ela fez. Não só estava nua, como ficou fazendo pose e sorrindo para mim. Sabe, fazendo aquelas caras de bocas. Como se quisesse me provocar. E eu fiquei olhando para a cara dessa mulher, sem acreditar. Até que, diante do meu silêncio, ela me fez aquela pergunta: você não quer tomar banho comigo? Liga o chuveiro aí para ver se está funcionando direito. Olha, do mesmo jeito que fiquei surpreso com a atitude dela, fiquei ainda mais com a minha reação. Porque se alguém me contasse que aquilo aconteceria e perguntasse o que eu faria, jamais eu responderia o que realmente fiz. Porque eu podia ter saído daquele banheiro, ido embora dali o mais rápido que podia, só que não. O que eu fiz foi bem diferente. Para mim, que tinha 22 anos, ela era uma senhora. Devia ter entre 50 e 55, enquanto eu tinha só 22. Tudo bem que era uma mulher bem conservada, corpo bonito inclusive, mas, sabe, a diferença era muita. Detalhe, já fazia algum tempo que eu não tinha intimidade com uma mulher. Sabe, não quero dizer com isso que... Não quero usar isso como desculpa. Só que no fim, pro meu espanto, porque nunca me imaginei tendo algo com aquela mulher, acabei não só entrando com ela debaixo do chuveiro, como acabei me deitando com ela depois, na sua cama, acredite quem quiser. E quer saber de uma coisa? Não posso mentir. Foi bom. Não vou negar, foi bom. Principalmente, repito, no meu caso, que já fazia algum tempo que não transava com ninguém. Devia ser o caso dela também, não sei. Sim, porque ela era viúva, morava ali sozinha. Olha, essa mulher fez tanta coisa comigo ali na cama que parecia até que tinha mais energia do que eu. Claro que bateu, depois principalmente, um certo constrangimento. Eu fiquei me censurando. O que eu fui fazer, meu Deus? Puxa vida, nada a ver. Mas enfim, na hora a gente não pensa em nada, né? Olha, cheguei a jurar para mim mesmo que aquilo nunca mais iria se repetir. Até rezei a Deus, pedi em oração que ninguém ficasse sabendo daquele episódio. Até porque eu não queria queimar meu filme com a vizinhança toda ali. Imagine o meu jeito quando a gente se encontrava ali pelos corredores do conjunto. Eu não sabia onde enfiar minha cara. No sábado seguinte, à tardinha, eu estava passando o aspirador de pó no carro, ali no pátio, quando ela apareceu do meu lado, segurando o cachorrinho assim, pela coleira. Chegou, puxou conversa, como sempre fazia, quis saber como eu estava, até que pelas tantas falou: olha, eu vou fazer uma comida bem gostosa hoje. Tipo 7h30, 8 horas no máximo, deve estar pronta. Você não quer jantar comigo?
Adivinha o que aconteceu? Eu tinha jurado a mim mesmo que aquilo não se repetiria nunca mais. Estava, inclusive, me sentindo mal por tudo, constrangido. Só que no fim, diante da insistência dela e também de uma certa fome, digamos, que me deu, acabei indo até o apartamento da mulher para provar da sua comida. Não preciso nem falar, né? Não foi só da comida que eu provei. Tudo acabou de novo no quarto, em cima da cama dela. Resumindo, se é que dá para falar isso, acabei começando um caso com essa mulher. Sim, porque apesar de não ser sempre, vez ou outra eu acabava parando ali no apartamento dela e, apesar da nossa diferença de idade, não dava para negar que no que se refere a... Puxa, eu nem sei como falar isso, porque mesmo estando aqui escrevendo essa carta e ninguém estando perto, juro, eu me sinto com vergonha, constrangido. Mas não tem como dizer diferente. Ela era boa de cama. Por isso, inclusive, que mesmo me sentindo constrangido, eu acabava sempre caindo na mão dela. Estava sozinho, não tinha ninguém. E aquela mulher se mostrava sempre tão disponível e sempre tão carinhosa e disposta a fazer qualquer coisa que eu... Não que eu estivesse me aproveitando, sabe, usando. Não. Até porque era ela que me procurava. De um modo ou de outro, fui tocando a vida nesse ritmo. Até que tempos depois, acabei conhecendo uma garota que mexeu muito comigo desde o primeiro instante. A Carla era uma menina tão linda e tão delicadinha, tão... A gente se conheceu num barzinho que eu frequentava de vez em quando com o pessoal. E naquela noite mesmo, acabamos ficando juntos. Passamos a trocar mensagens, passamos a nos ver, até que no fim, como não podia deixar de ser, começamos um namoro. Olha, eu me encantei por essa moça de um tal jeito que não conseguia pensar em mais nada. Inclusive, um sábado, a Cleia tinha me chamado para, enfim, ir até a casa dela à noite. Só que eu falei que não dava, porque tinha um compromisso, que ia sair. Na verdade, ia me encontrar com a Carla. Tínhamos combinado de sair. Ela aceitou numa boa. A Cleia, sem imaginar que eu estava namorando. Aliás, já fazia umas 3 semanas que eu e a Carla, a gente estava junto. Eu, inclusive, tinha jurado a mim mesmo, e desta vez para valer, que nunca mais entraria lá no apartamento da Cleia. Era só o que me faltava, né? Eu namorando uma menina linda, cheirosa, por quem estava apaixonado, continuar me deitando com uma mulher que, puxa vida, não combinava comigo, né? Não que eu esteja querendo desmerecer alguém, não é isso. Mas o fato é que agora eu estava apaixonado. E quando está apaixonado, a gente não quer nem saber de mais nada. Só quer saber daquela pessoa. De modo que, por conta do meu namoro, realmente nunca mais botei os pés no apartamento da Cleia. Sempre que ela me chamava, minha resposta era não. Até que um dia, ela me viu saindo do bloco, de banho tomado, todo arrumado. Me olhou assim dos pés à cabeça e fez aquela pergunta. Você tá indo aonde nessa pinta aí, Luciana? Quem, eu? Não. Combinei lá com os amigos de sair, tomar alguma coisa. Amigos, é? Pois sim. Você vai se encontrar com alguma menina, tenho certeza. Cleia, não tem nada a ver. Cheiroso desse jeito, todo arrumado. Você só pode estar indo se encontrar com algum rabo de saia. É por isso que você anda me rejeitando? Toda vez que eu te chamo para sair, para vir até o meu apartamento, para a gente jantar, você inventa uma desculpa.
diz que não pode, que tem um compromisso. Luciano, escuta só o que eu vou te falar. Eu não sou mulher de dividir o que é meu, hein? Se eu souber que você anda aí saindo com outra, bom, avisado você está. Meu Deus, eu fiquei de cara com aquilo que ela falou. A mulher estava me tratando como se eu fosse marido dela. Ou como se eu fosse propriedade dela. Acabei não levando a sério. Cheguei a pensar até que, embora ela tenha dito tudo aquilo muito sério, ela estivesse brincando. Claro que não devia ter gostado de me ver saindo assim pra rua, todo bem arrumado, e estar recusando os convites que ela estava me fazendo. Mas daí a levar a sério o que ela disse já era uma outra história. Lembro que ela ficou ali plantada na frente do bloco até eu entrar no carro e sair pela portaria. Cheguei a esquecer aquele assunto, até porque nada a ver, né? Se bem que lá no fundo fiquei com um certo medo, porque ela me falou aquelas coisas assim com a cara tão séria, tão... Mas enfim, dali a pouco comecei a pensar na minha namorada, no encontro que teríamos logo em seguida, e tirei aquilo da cabeça. Olha, naquela mesma noite, ela me mandou algumas mensagens. A Cleia. Isso quando eu estava lá com a minha namorada. Numa delas, por exemplo, escreveu aquilo. Em vez de estar bebendo cerveja com os teus amigos, você podia estar aqui comigo na minha cama. Mais uma vez, não dei a mínima. Aliás, a Carla quis saber quem era a pessoa que me mandava tanta mensagem. Falei que era minha mãe. E acabou ficando tudo por isso mesmo. Depois daquele dia, resolvi cortar relações com ela, com a Cléia, porque pressenti o perigo. Falei que não dava mais, que aquilo não fazia sentido, que não era para ela ficar me ligando, mandando mensagens, e que era para esquecer o que tinha acontecido entre nós. Claro que ela, não sendo boba, sacou que tinha outra mulher na parada e me falou um monte. Disse que se eu não ficasse com ela, não ia ficar com mais ninguém. Até isso eu tive de ouvir. Sabe, eu não era nada da mulher. Não tinha nada com ela. Tinha dormido algumas noites com ela na cama dela. Mas, sabe, tudo coisa assim, nada a ver, né? Pois eu comecei a imaginar, a partir daquele dia, que eu talvez devesse levar mais a sério as ameaças dela. Já fazia muito tempo que já não acontecia nada entre nós dois. De modo que era até normal aquele meu medo. Sem ter como fugir, num domingo, depois de protelar um monte, eu queria fazer aquilo há muito tempo. Apresentar a minha namorada para minha mãe. Mas sabe aquele medo? Principalmente depois daquelas ameaças. Pois graças a Deus, a Cleia não nos viu. De modo que passamos uma tarde gostosa ali no meu apartamento. Minha mãe, por exemplo, adorou a Carla. Aliás, as duas se gostaram muito. Só que à tardinha, quando fui levar a Carla embora, minha mãe, inclusive, nos acompanhou até lá fora. Assim que fomos entrar no carro, de repente eu escutei aquela voz. Sabe quando você se arrepia toda? Principalmente porque foi uma coisa assim tão inesperada. Então foi por causa dessa menina aí que você me jogou para escanteio, Luciano? Pois escuta o que eu vou te dizer. Você me paga. Você me paga. Eu gelei dos pés à cabeça. Todo mundo olhou na direção da Cleia na mesma hora, inclusive a Carla, que olhou para mim assim, com uma cara espantada. E quem é essa mulher?
Por que ela está falando isso? Meu Deus, o que eu ia dizer? O que eu ia dizer? Ela só podia ter ficado louca. Eu queria falar, mas não tinha o que falar. Fiquei ali todo encolhido, pedindo a Deus que aquela cena acabasse. Já fui ligando o carro e engatando a marcha ré. Minha ideia era ir embora dali o mais rápido possível, porque não queria que a Carla descobrisse que... Só que a minha mãe quis saber por que a Cléia tinha falado aquilo. E foi aí que o meu pesadelo começou. Porque antes que eu abrisse a minha boca, a louca abriu a dela. Você quer saber? Pois fique sabendo que esse teu filho é um canalha. Viu, Beth? Usou e abusou de mim e agora me jogou para escanteio. Você me iludiu, Luciano. Tá me ouvindo? Você me usou. Agora só porque tá com essa menininha novinha aí, não quer mais saber de mim, né? Me joga do lixo. Pensa no escândalo que fez essa mulher. Começou a falar das coisas que fazíamos ali na frente de todo mundo. Da minha mãe e da minha namorada. E como se não bastasse, de outros vizinhos que apareciam na janela. Sim, porque ela falava tão alto que chamou a atenção de todo mundo. Minha cara foi no chão. Acho que nunca senti tanta vergonha em toda a minha vida. O pior foi o modo como a Carla reagiu. Ela me olhava de um jeito tão esquisito, como que perguntando se era verdade, porque ela não estava acreditando. Aquela mulher falava de um jeito como se a gente tivesse ido para a cama no dia anterior. Só que não era. Desde que tinha conhecido a minha namorada, que eu nunca mais tive nada com aquela mulher, nunca mais cheguei a entrar no apartamento dela. Só que vai explicar isso para ela. Vai explicar, diante do fiasco que aquela maluca fez, me expondo ali na frente de todo mundo. A Carla acabou tirando as suas próprias conclusões. Discutiu comigo, falou alto comigo, me xingou, eu também fiquei nervoso e acabamos brigando feio. Ela me falou tanta coisa. Chegou a me chamar de gigolô. Falou que eu não tinha vergonha na cara. E me acusou até de traição. E ainda acrescentou aquela frase que, olha, me doeu mais do que tudo. Olha, se você ainda tivesse me traído com alguém mais compatível, Luciano. Mas pelo amor de Deus, você me traiu com esta velha? Ela por acaso te dava dinheiro? Até isso ela chegou a me perguntar. Achou que eu fosse gigolô, que eu fazia sexo com a minha vizinha por dinheiro. Eu até tentei me explicar, mas de que jeito? Para ela, eu era um safado, um canalha, um aproveitador, um verdadeiro gigolô, recebendo até dinheiro daquela louca para ir para a cama com ela. Pelo menos isso não era verdade. Pelo menos isso nunca aconteceu. Sem contar que depois ainda tive de escutar um monte da minha mãe. Porque a minha mãe, naturalmente, também estava fula comigo. Imagine. Olha, foi a pior passagem da minha vida toda. Foi o pior momento que eu já passei. Minha vida, e não estou exagerando, desmoronou assim de um segundo para o outro. Até hoje tem gente que me aponta ali no conjunto. Sem contar que aquela infeliz continua cismada comigo. Olha, seria cômico se não fosse trágico, porque segundo ela, fui eu que a iludi, que me aproveitei dela, como se ela fosse uma menininha indefesa. Usei e abusei. Depois joguei fora. É isso o que ela pensa e é isso o que ela diz. Aí eu me lembro daquele dia, daquela noite bendita, em que ela me chamou lá no apartamento
para trocar o chuveiro. E o pior é que eu fui. Todo inocente, todo crédulo. Quando de repente, depois de trocar o chuveiro, vejo aquela mulher entrando no banheiro onde eu estava, completamente pelada. Sabe, nua, fazendo caras e bocas. E me arrastando para baixo do chuveiro e depois para a cama. Olha, tem hora que dá uma vontade de bater lá na casa dela e perguntar: ô Cleia, você é louca? Fui eu que te puxei para debaixo daquele banheiro? Fui eu que apareci na tua frente pelado para te iludir, te levar na conversa? Tenha santa paciência. Tenha santa paciência. Eu não te iludi, mulher. Eu não te enrolei, não te passei a conversa. Foi você que me enrolou. Foi você que me puxou para baixo do chuveiro, para cima da tua cama, e depois ainda me tirou a minha namorada, sendo que eu já não tinha mais nada com você há muito tempo. Não se faça de coitadinha. Foi você que me usou. Admita para si mesma, Cleia. Foi você que me seduziu.